vai estar cumprindo o propósito do Senhor. Amém? Mateus, coloca lá em Juízes, no capítulo 8, do versículo 22 ao versículo 23. Eu vou ter que me virar porque nós vamos colocar alguma coisa aqui. Juízes, no capítulo 8, do versículo 22 ao versículo 23. Agora eu estou chique, porque foi a Ana Laura que disse: ó pai, só o Senhor que não perde a vontade. É porque eu gosto muito de escrever, meu amado. E ela disse: agora o Senhor está atualizado. Esse é o meu look. Pastor disse: você precisa ficar mais bonito, amor. Disse: aí já é milagre. Vou me arrumar melhor. Glória a Deus. Meu irmão, por mais que vocês imaginam, eu não fui fazer um curso de piada. É porque quando a unção está sobre a sua vida, você fica cheio de graça. Amém? Está dando certo? Coloca lá. Aí? Juízes 8, 22 e 23. Então, os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre quem? Disseram a quem? Fique de pé. Disseram os homens de Israel a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como o teu filho e o filho do teu, porque nos livraste do poder de quem? Dos midianitas. Versículo 23. Porém Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco o meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Agora eu peço que você avance um pouco e que você vá para Juízes no capítulo 9, do verso 6. Verso 6 de Juízes 9. Então se juntaram todos os cidadãos de Siquém e todo o Bet-Mil, e foram proclamar a Abimeleque rei junto ao carvalho. Avisado disso, Jotão, e se pôs no cimo do monte Garizinho, e alta voz clamou e disse-lhes: ouvi-me, cidadão de Siquém, o Deus vos ouvirá a vós outros. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: deixarei eu o meu óleo, que Deus e os homens que em mim se prezam, se aprazem, e iria pairar sobre as vossas sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: deixarei eu a minha doçura e o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixarei eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras ungir-me rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, sai espinheiro, fogo, que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se deveres sinceramente procederes, proclamando o rei Abimeleque
assim com ele e agitai segundo o merecimento dos seus feitos, porque meu Pai pelejou por vós, arriscando a vida e vos livrou dos medianetos. Levante as mãos aos céus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Pai, por esse tempo. Revela a Tua palavra, Deus, e que possamos ser avivados por ela, possamos ter vida plena e espiritual, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Sente-se, por favor. Sabe, Deus ele tem um propósito para executar através da nossa vida. Todavia, nós não podemos de fato sermos omissos naquilo que Deus tem derramado sobre responsabilidade sobre a nossa vida. Mateus, coloca aquela imagem, por favor. Então eu quero começar com essa imagem. Coloca a imagem. Aqui nós estamos nos ajudando, estamos na tecnologia. Essa aí. Quem sabe quem é esse cidadão? Né? Quem é esse cidadão? Não é o Pelé, meu amor. Quem é? Quem é Vinícius Júnior? De fato, é o Martin Luther King Jr. Esse homem ele tem duas frases poderosas. Quais são as duas frases poderosas que ele tem? Primeiro, I have a dream. Eu tenho um sonho. Essa é uma das frases mais poderosas que de fato esse homem ele tinha. Eu tenho um sonho. Quem tem um sonho? No desenho Enrolados tem até uma música sobre isso, né? Eu tenho sim um sonho, sim, que as lanternas flutuantes são para mim. Quem tem um sonho? Quem tem um sonho? Quem tem um sonho? Quem tem um sonho dá glória a Deus. O sonho é poderoso. O Martin Luther King disse que ele tinha um sonho. E qual que era o sonho dele? O sonho dele era vencer a segregação racial dos seus dias. Era para que os negros eles tivessem o mesmo direito do que os brancos. E esse homem, ele não se omitiu da sua tarefa. Ele não se omitiu do seu propósito. Ele, de fato, ele cumpriu o propósito dos seus dias. Ele não foi omisso naquilo que ele projetou como um propósito firme, fiel e verdadeiro, por conta de um sonho. Quem é que tem um sonho? Pergunta para o seu irmão, qual que é o teu sonho mesmo? Pergunta para dois, qual é o teu sonho? Tem pessoas, na verdade, que elas sonham. Quem sonha em ter uma família abençoada? Levante a mão, quem sonha em ter uma família abençoada? Quem sonha em ter uma família abençoada? Levanta a mão. Só algumas outras não querem ter uma família abençoada. Para ter uma família abençoada, você não pode ser omisso ou omissa naquilo que Deus chamou você para fazer. Se você deseja ter uma família onde o seu esposo seja uma bênção, onde a sua esposa seja uma bênção, você não pode se omitir com relação àquilo que Deus tem como propósito para a vida do seu esposo ou para a vida dos seus filhos. Se você tem um sonho de caminhar em vitória, de caminhar em conquista, e a partir de domingo eu vou pregar uma série de quebrando as maldições estabelecidas na família,
Porque Provérbios, ele tem uma palavra que ele diz, Provérbios 22, que a maldição sem causa, ela não se cumpre. E se tem alguma coisa que está acontecendo na sua casa, na sua família, pode estar se perdurando por alguns anos, pode ser que haja alguma causa que essa maldição possa estar estabelecida, e a partir do domingo nós vamos, na verdade, orar como ato profético, quebrando todas as maldições que porventura possa estar impedindo a sua família de caminhar em vitória e conquista, diga amém. Mas se você tem um sonho de que a sua família possa se tornar uma bênção, você não pode se omitir naquilo que Deus quer. Olhe para cá, de corrigir, de confrontar, de se estabelecer naquele lugar como uma voz profética, diga amém. Eu sei, meu amado, que pregar na família, ou de fato se estabelecer como propósito na família, é algo muito complicado. É porque nós, de fato, às vezes não queremos confrontar, ou não queremos crise, ou não queremos problemas, e deixamos, meu amado, simplesmente as coisas acontecerem dentro da família. E você sabe que você tem que ajustar algumas coisas, que você tem que dar o feedback real, que você tem que corrigir algumas coisas na vida do seu filho, da sua filha. Porque se queremos de fato e temos um sonho para que a nossa família se torne uma bênção, nós não podemos ser omissos naquilo que Deus quer que você faça na sua casa. Porque quem vai fazer na sua casa é você, não sou eu. Eu posso até te dar uma instrução, eu posso até falar algo na sua vida, mas quem vai se estabelecer com um propósito naquele lugar é você. Eu quero ter uma família abençoada. Eu quero que o Christian, que a Ana Laura seja como os grandes da terra. Eu quero ter um casamento abençoado. Eu quero que os meus filhos sejam como grandes. Mas eu não posso deixar de falar o que eles precisam ouvir. Eu não posso deixar de corrigi-los quando é para corrigir. Eu não posso deixar de confrontar quando é para confrontar. Por quê? Porque, meu amado, para uma família ser abençoada, para que o meu sonho se estabeleça naquele lugar, vou ter que solucionar algumas crises. Vou ter que, de fato, me posicionar. Eu vou entrar lá, porque esse é o propósito dessa leitura. Quem tem um sonho? Quem tem um sonho de ter uma família abençoada? Filhos poderosos. Sabe qual que é a crise dessa geração? Tem mães que chegam com seus filhos e dizem assim: eu não sei mais o que eu faço. Você não sabe mais o que você faz? Por que você não sabe mais o que você faz com seu filho? Por que você não sabe mais o que você faz com seu marido? Você que sonha de ter. Por que você não sabe o que você faz mais com a sua esposa? Como é que você vai cumprir o seu sonho de ter uma família abençoada? Se você não sabe o que você faz, se você não se posiciona, se você, meu amado, não corrige, se você não dá o feedback real, ou se você, meu amado, não se aproxima, tem tantas coisas que precisamos fazer para que a nossa família seja uma bênção. E esses tempos nós vamos corrigir algumas coisas. Martin Luther King, ele disse: eu tenho um sonho. E ele lutava por uma causa. Qual é a causa que você luta? Qual é a causa, meu amado, da sua decisão por Cristo? Por que você, meu amado, aceitou o Senhor Jesus? Qual é a causa que você luta? E uma outra frase que o Martin Luther King Jr. ele tem eu não me preocupo com o espírito dos maus. Ele não se preocupava com o grito dos maus, mas eu me preocupo com o quê? Com o silêncio dos bons. Você já pensou que na sua casa tem gente que não tem a visão espiritual, mas ele grita tanto que você fica calado? Uau, diga uau. Tem gente na sua faculdade, na sua escola, que não tem o Espírito Santo que você tem, mas ele começa a gritar tanta coisa,
E quem é luz naquele lugar fica calado. Quem é para falar não fala, fica em silêncio. Mas os maus, eles estão proclamando a maldade. Pessoas, na verdade, sem perspectiva espiritual. Pessoas, meu amado, sem ter a luz na sua vida. Eles estão clamando, meu amado, na sociedade. E nós, como igreja, estamos aqui, não. Sabe que eu não posso falar sobre isso. Eu não posso falar sobre aquilo. Eu não posso falar sobre aquilo outro. Aí, você aqui é luz, levante sua mão, quem é luz? Levante sua mão, quem é luz? Quem é sal da terra? Meu amado, não se cale. Deus chamou você para cumprir um propósito nos seus dias. Martin Luther King disse, não, eu não me preocupo não. É com o grito dos maus. Mas eu me preocupo sim com o silêncio dos bons. Sabe que o Senhor não está preocupado com o silêncio dos bons? Quem tem o Espírito Santo? Quem tem o Espírito Santo? Se você tem o Espírito Santo, Deus tem um propósito na sua vida. Nós não podemos nos calar. Antes de eu viajar, umas duas vezes antes, eu fui cortar meu cabelo com um barbeiro. E eu perguntei para ele assim: o que é o seu propósito para esses dias? Ele disse: olha, eu tenho esse sonho, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu falei assim sobre a política: qual que é o teu propósito? Ele disse: ó, eu vou anular o meu voto. Eu falei para ele assim: eu te acho uma pessoa que lê bastante. Toda vez que eu vejo lá um livro do Tiago Nigro que eu tenho, estava em cima da mesa dele. Eu tinha levado um livro para ler. O livro que eu tinha levado para ler, eu acredito que era do Tiago Brunet, Rumo ao Lugar Desejado. E eu estava lendo, eu disse assim: eu troco o meu com o teu, porque ele disse: eu não gostei muito disso aqui, eu não me interessei, mas esse aqui vai te interessar. Eu criei, na verdade, uma relação com ele. E por isso eu pude pensar e falar com isso assim. E para a sociedade, qual é o teu propósito? Disse: olha, o meu voto, não sei, eu vou anular meu voto, eu não acredito em ninguém. Eu não acredito nesses que vão estar aí. Eu disse: você vai deixar de exercer o seu propósito. Você vai delegar. Porque quando nós votamos, nós delegamos para outras pessoas o direito dele de nos representar. Alguém sabe disso? Diga para alguém: tudo que você permite. Diga bem forte: tudo que você permite. Você não pode reclamar. Tudo que você dá permissão, você não pode reclamar depois. Aí eu falava para ele assim: qual que é a tua posição em relação a isso? Não acho que não desse presta, não acho que isso aqui, eu disse: tudo bem, eu tenho o direito de te respeitar, mas eu tenho aqui algo para te falar. Eu comecei a conversar com ele, e como eu falei para um dos Uberes lá em Campo Grande, eu falei para ele assim: olha, o cristianismo é convencimento. Aí ele falou assim para ele: mas convencimento ele não é por palavras, é por quê? Por conhecimento de caráter. Só que eu falei para ele assim: eu não conheço o teu caráter. Para eu conhecer o teu caráter, eu tenho que caminhar contigo. Eu tenho que caminhar com alguns dias para eu ver os teus princípios, valores e atitudes, para eu poder de fato fazer uma avaliação ao seu respeito. Mas eu não tenho esse tempo. Mas eu tenho um argumento. Você tem argumento? Diga amém. Quando você estiver perto de alguém que te conheça, use o seu caráter para ele ver quem você é de fato. Mas quando alguém não caminhar com você, você tem argumentos poderosos. E eu falava para ele algumas coisas, e agora eu fui cortar o cabelo de novo, porque a pastora disse que eu tenho que ficar bonito. Ele disse: pastor, é um milagre, eu vou ter que orar muito. E ele disse: não, desde aquele dia agora eu estou posicionado nessa direção. Diga comigo: posicionado numa direção. O que me preocupa nesses dias não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Martin Luther King, ele estava lutando num período de dificuldade, num período, meu amado,
onde você não podia sentar no mesmo lugar no ônibus. Dentro de um ônibus, se ele sentasse, eles tinham que, de fato, sair. Tem um filme chamado Os Filhos do Ódio, não é isso? Gostaria que você assistisse, em vez de você assistir Pokémon, assista Os Filhos do Ódio. Em vez de você assistir Pantanal, nós ficamos bem perto do Pantanal, mas eu não fui lá ver a onça Juma. É Juma? É Juma? Me diga aí, cara. Como é que é o nome? E o velho do rio? É isso? É isso, Robson? É o velho do rio? É Juma? Deus está me falando que tu assiste esse negócio. Eu ia estar preocupado, eu tinha um capítulo. O que eu estava falando mesmo? Isso é uma pegação, né? Sabe? Nós perdemos tempo. Ao invés de você, meu amado, assistir algo poderoso sobre a sua vida, assista Os Filhos do Ódio. Você vai ver o tanto que era dessa época de Martin Luther King. Eles não podiam sentar no mesmo lugar no ônibus. Foi que uma mulher decidiu entrar no ônibus e ficar lá. Só que eles eram apedrejados, eles eram espancados, eles criaram um ônibus para ir de estado em estado. Saíam do Mississippi, ia para outro lugar, e onde eles chegavam, o ônibus era apedrejado. Eles, na verdade, batiam nos negros. Eles tinham, o pessoal de fato da Ku Klux Klan, é isso? Ku Klux Klan? Acho que mudaram o negócio aí. Eles iam de um lugar para o outro. Em todas as universidades, eles tinham uma relação forte com o pessoal da Ku Klux Klan, eles tinham polos. Meus amados, eles eram liberados para espancar. O governo não impedia nada. Eles batiam, massacravam os negros. Isso era uma segregação racial. Martin Luther King, ele foi preso por conta disso. E não só ele, mas outros regimes totalitários faziam isso. E ele disse assim: eu sonho que um dia isso não seja um contexto de segregação, mas seja um contexto natural, onde todos nós vivamos no mesmo propósito. Esse era o sonho dele. Mas ele falava acerca de alguém que tinha um lugar, ele poderia ser responsável para acabar com aquele sistema. Eram pessoas que não se posicionavam. Eram pessoas, meu amado, que não tinham o propósito daqueles dias. Mas ele diz assim: eu me preocupo com o silêncio dos bons. Quem é bom aqui? Quem é o sal da terra? E nós estamos vivendo esses dias, tempos de embaraço espiritual, tempos de problemas familiares. Nunca vimos famílias tão destruídas, nunca vimos filhos, meu amado, tão complicados nessa geração, que é a geração Z, meu amado. Essa geração Z são na verdade uma geração de pessoas doentes, de fato. São doentes. Se alguém na verdade é rejeitado, ele entra naquele lugar e fica ali, aprisionado. Esses dias eu visitei alguém, um amigo meu do passado. Eu e o Cleide fomos lá. O camarada construiu uma bela casa. Esposa, uma pessoa boa, já conheci o camarada. Ele falou assim para nós: ele é católico, ele estava indo para um retiro. Ele disse assim, eu falei para ele: se você quiser, eu oro pela sua filha. A filha dele formada, não sai de dentro do quarto, porque ela é meio fofinha. Pode nem chamar de gorda agora, que também é um negócio. Uma geração chata, a gente não pode mais falar nada, que tudo é racismo. E eu sempre chamo o pastor Raimundo de negão, estou para ser preso. Se ele me processar para ganhar alguma coisa, tá difícil, meu irmão. Galo está duro demais. Até o pai velho não pode mais expulsar demônios. Sai, pai velho. Tem que chamar assim: sai, afrodescendente desse corpo, em nome de Jesus. Se chamar pai velho, tu vai presa, né? Preto, essas coisas que era demônio, não pode mais. Aí ele, olha
Olha que a minha filha, ela tá depressiva. Eu disse, o que ela tem? Não, é que ela foi para a escola, chamada ela de gordinha. E ela ficou depressiva. Se chamar de magro também, ele fica depressivo. Você é muito magro, eu não quero mais nada da vida. Vou me cortar. Nessa geração, uma geração destruída. Mas sabe por que essa geração está destruída? Porque as famílias estão destruídas. São as famílias, meu amado, que estão adoecendo os filhos. São filhos que vêm, meu amado, de relacionamentos destruídos, que promovem, meu amado, esse problema dentro dessa geração. E quem foi chamado para sarar essa geração? Diga amém. Foi eu e você, diga amém. Nós aqui somos a luz, diga glória a Deus. Nós aqui fomos chamados para sarar essa terra, meu amado. Nós aqui fomos chamados para colocar uma direção nessa geração. Você não foi assoviado, Deus chamou você, meu amado. Martin Luther King, ele tinha um desafio nos seus dias, diga amém. Diga, ele tinha um desafio nos seus dias. Então pergunta para o seu irmão, qual que é o desafio teu nesses dias? Qual que é o teu desafio nesses dias? Eu ia começar a pregar agora, mas eu coloquei no meu coração que eu não vou pregar muito mais. Eu quero que você entenda. O que eles estavam fazendo? Eles chamaram os Gideon, eles chamaram de fato os Gideon e Jerubal para reinar. E disse assim: reina sobre nós. Olha para cá, você, a nossa casa, teu filho e o filho do teu filho. 3 gerações de governo. Reinar do grego é tomar posição. Gideão, ele rejeitou aquilo que Deus havia determinado sobre a sua vida. O que foi que o Senhor, quando Ele nos fez, Ele falou lá no jardim do Éden: façamos o homem segundo a nossa imagem, telestem, diga amém. Imagem, telestem. Imagem, ou seja, seríamos parecidos com Ele. Mas Ele disse que vocês dominem e exerçam um governo, diga amém. Sobre o quê? Sobre as aves, sobre o peixe, sobre os animais, sobre toda a terra, exercer governo. Diga para quem você foi chamado. Diga com força, meu amado, ficou ruim demais. Você foi chamado, você foi chamada para exercer governo. É por isso que nós estamos falando acerca de que você, sendo alguém que tem um sonho, fica calado diante daquilo que é para você proclamar, ou fica, meu amado, abafado em determinados lugares. Quantos estão fazendo faculdade? Levante a mão. Levante a mão bem alto. Levante a mão. Eu proclamo que você não só vai fazer a faculdade, mas que você vai ser um professor universitário. Levante a mão bem alto. Você vai ser um professor universitário, um professor de colégio. Estamos vivendo uma geração, meu amado, que está indo para a escola, não está indo para aprender, mas está sendo indo para ser doutrinada, tanto na escola quanto na faculdade. Homens e mulheres de Deus, olhem para cá. Deus não quer que o silêncio dos bons se calem. Ele quer que você seja o impacto desse lugar. Vai com uma camisa escrito, que nem nós vemos lá, a camisa do homem era, como era lá? Nesme Xalagabalá. Ele já ia com a camisa de fogo, meu amado. Estava escrito Nesme Xalagabalá. Ele já vinha com a camisa. Eu estou cheio da unção, estou cheio da glória, estou cheio do poder, meu amado. Você não pode ficar calado. Vai lá com a camisa assim, fui liberto. Na faculdade já falava assim, fui comprado pelo sangue de Jesus. Aí eu disse, o que é isso? Eu fui comprado, crucificado, a minha vida foi paga lá na cruz. O meu passado
vindo de Campo Grande, ele foi. Aí nós estamos saindo, quem está passando? Fernandinho. E quem se lembrou? Acústico 9. Mas eu paro e disse assim, cadê Acústico 9? Só que ele já ia assim, mexendo no celular, né? Dando para pedir ele do outro lado do vidro. Mas Acústico 9. Você foi chamado para governar. A omissão de Gideão foi que ele foi chamado para governar. O interessante, meu amado, é que ele não quis. Ele não quis governar. E a Bíblia diz que eles chamaram Abimeleque. Abimeleque significa, Abimeleque é pai. Diga comigo, Abimeleque é pai. Abimeleque é pai. Ou seja, era o governo do homem. Eles queriam ser governados pelos homens, mas não queriam exercer, meu amado. Abimeleque, ele foi chamado para governar o governo dos homens. Só que Jotão também ele se levanta. E Jotão significa, meu amado, Jeová é perfeito. Quem é que você quer que governe a sua vida? É você que quer governar a sua vida? Ou você quer que Jeová perfeito guie os seus passos? Nós fomos chamados, igreja, para cumprir um propósito nos nossos dias. Nós fomos chamados para estabelecer governo na nossa casa. Nós fomos chamados para colocar um ponto nessa geração. Nós fomos chamados para guiar uma geração ao seu futuro. Nós fomos chamados para governar os nossos dias. O tempo de Martin Luther King já passou. Deus quer estabelecer o seu tempo nesses dias. Estão gritando com bandeira aí fora. Os maus estão dizendo assim: se nós vencermos ali para cá, essa batalha, nós vamos proclamar aborto. Sabe quantos de nós, os nossos pais, tentaram nos abortar, meu amado? Quem sabe, meu amado, a sua mãe tentou te abortar. Quem sabe o teu pai tentou te abortar, mas você não sofreu aborto, porque Deus tem um propósito para a sua vida. Tem os maus aí, igreja. Tem os maus aí gritando: se nós viermos nesses dias, nós vamos liberar a maconha. Quem já foi liberto disso? Quem já foi liberto da maconha? Quem já usou isso, meu amado, a maconha? Ele apenas, meu amado, cigarro, a maconha. Aí daqui a pouco isso não serve mais. Eu vou para a pasta base, depois eu vou para a cocaína. Você sabe, meu amado, que uma família que tem um usuário de droga, toda a família é destruída. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos os maus aí que eles querem liberar a maconha. Tem uns maus aí que eles estão fazendo, sabe o que? Eles estão dizendo assim: o banheiro é de tudes. Que a sua filha vai lá para o banheiro do tudes. Aí tem um camarada lá. No banheiro do tudes, pode tudes. É o banheiro do Mussum. Ele que falava assim: eles trabalham de tudes. Temos maus de querer deixar, porque tudo que os negros sofriam era uma mentalidade ariana. Aqueles arianos depois foram estabelecidos por Hitler, que era uma geração superior. Eles foram segregados. Temos maus querendo liberar o aborto. E sabe que o aborto é a simples da irresponsabilidade.
do sexo de libertinagem. Eu posso tudo, eu posso fazer sexo, eu posso prostituir se eu não quiser, eu mato a criança dentro de mim, porque é parte do meu corpo. Olhe para cá, e Deus, meu amado, é Deus dos espíritos, porque quando se une óvulo, meu amado, olhe para cá, óvulo, espermatozoide, olhe para cá, já tem vida, e eu acredito, como que está na palavra, como eu acredito que o meu Deus, meu amado, que a vida está na concepção, meu amado. Quando junta lá, Deus já sopra, está lá dentro, é uma vida. Eu tenho 47 anos, uma criança que está no ventre da mãe, a única, meu amado, diferença dela para mim é tempo e alimentação. Se ela tiver tempo e alimentação, ela vai chegar a 47 anos. Então tem uma vida dentro do ventre. Mas os irmãos estão dizendo assim: não, nós vamos tirar dentro do ventre. Deus está dizendo não, porque os irmãos vão se levantar. Diga se os irmãos vão se levantar. Diga mais forte: os irmãos vão se levantar. E vai dizer que me acarinhei. Aqui não. Aqui não. Quem quer a maconha? Aqui não. Diga aqui não. Eu vou dizer: quem quer a maconha? Quem quer o aborto? Aqui não. Quem quer o tudes? Aqui não. Aplaude o Senhor Jesus. Mas quando isso vai acontecer, Deus? Quando os irmãos se levantarem, quando os irmãos começarem a gritar: aqui não, aqui não, eu vou preparar um ambiente para o meu filho, vou preparar um ambiente para que eles cresçam debaixo da proteção, da provisão de Deus. Tem uma geração aí gritando: maconha, droga, sexo, libertinagem. Sabe por quê? Porque os cristãos irmãos estão calados. Os irmãos estão calados e a maldade está se estabelecendo. Te passa disso, meu amado, tentando explicar para os nossos filhos que o filho faz isso, faz aquilo outro, ele vai para a escola, quando volta, já vem com uma mentalidade. Que Deus levante bons professores para essa geração cristã. Profetiza, levante sua mão. Cadê a Thaís? Cadê a Thaís, família? Ela terminou agora, acho que foi pedagogia, que Deus abre uma porta para ela trabalhar numa escola. Mais do que isso, que Deus coloque ela como diretora nessa escola. Que Deus nos dê graça de criar uma escola nesse lugar. Porque nós somos os bons da terra. Eu quero concluir, porque, meu amado, senão eu vou pregar demais. Eu quero terminar bem dentro do horário. Olha para cá. Domingo agora nós vamos ter um pleito, onde os irmãos estão gritando, onde os irmãos estão falando. Aí alguém pode dizer: não, pastor, isso não pode na igreja. Olha para cá. Eu vou me posicionar. Você pode até discordar de mim, mas domingo nós vamos tomar ceia juntos, diga amém. Vou continuar te amando. Vou continuar orando por você, como você vai ficar. Meu amado vai orar por mim, vai me amar, porque a política não vai separar quem somos. Domingo você vou te abraçar, vou cuidar de você, vou cuidar da sua família.